then you go gave me just a little bit and I chop. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like... Vamos lá, primeiro ponto. Qual é o problema que a ética se propõe a resolver? Como solucionar conflitos? E aí nós vamos entrar em duas questões. O que são conflitos e por que eles existem? Conflito acontece quando dois indivíduos querem utilizar o mesmo meio para fins excludentes. Basicamente, enquanto eu pego uma caneta para escrever, você não pode usar essa caneta ao mesmo tempo que eu. E por nós queremos usar a mesma caneta para fazer coisas diferentes, que não dá para fazer em conjunto, isso gera conflito. E por que isso gera conflito? Porque os bens são escassos frente aos fins infinitos que podemos dar a eles. Ou seja, toda vez que alguém usa alguma coisa, alguém deixou de usar, mas a vontade de usar não foi embora. Então nós temos que decidir quem usa e por quê. Então aí nós temos dois casos, né? Como alguém vira dono de alguma coisa e por quê. Então aí você vai entrar no conceito de homesteading, apropriação original, que defende a ideia de que se um bem não tem dono, está na natureza, o primeiro indivíduo que entrar em contato e utilizar esse bem como meio para atingir um fim, se torna dono dessa propriedade, que agora se torna propriedade privada. E não gera conflito porque não teria dono e esse meio não estava sendo utilizado para nenhum fim. Então não gerou conflito com ninguém. Por esse mesmo modo, é uma forma pacífica de se adquirir uma propriedade privada. Porém, a partir do momento que essa pessoa, indivíduo, conseguiu o monopólio sobre aquele meio, ele tem um monopólio sobre o fim desse meio. Ou seja, ele que vai dizer como aquele meio vai ou deve ser utilizado. Então, para outra pessoa ter acesso a esse meio, precisa da autorização desse indivíduo que se apropriou originalmente. Então, seria por meio de doação, de troca, etc, etc, desde que ambas as partes ali estejam concordando com o acordo. Dessa forma, através da ética libertária, propriedade privada, dá para resolver qualquer tipo de conflito, desde que esses princípios sejam mantidos. E aí que a gente chega nesse ponto é que nenhuma outra ética consegue resolver os conflitos de outra forma sem entrar em contradição com as perguntas e os questionamentos que eu coloquei aqui. Sabe, quem vai fazer aquilo, por quê, e por que conflitos existem e como evitar conflitos. A ética de propriedade resolve todos esses problemas e negar a ética de propriedade é naturalmente gerar um conflito, porque você vai ter dois indivíduos querendo usar um meio para fins excludentes e isso vai gerar conflito. Então, a questão da superioridade, entre aspas, da ética libertária é simplesmente porque, ao negar ela, você está gerando um conflito. Imposto é roubo? Sim, pelo simples fato de que o Estado é uma instituição que te obriga a sustentá-lo. Isso é escravidão. Ele compromete todo o seu presente e o seu futuro sem o seu consentimento. E mais ainda, ele proíbe que outras pessoas resolvam os problemas que ele diz resolver, ou pelo menos tentar resolver. Ou seja, ele artificialmente se faz a única solução do problema. Sendo assim,
ele está compulsoriamente te obrigando e te escravizando, dado que você poderia ter outras opções, mas ele simplesmente reprime com violência as outras opções, deixando claramente que a intenção dele não é te proteger, muito menos prestar o serviço para você, e sim roubar o seu dinheiro, roubar o seu tempo a fim de autossustento. Acreditar que o Estado é capaz de solucionar os problemas das pessoas mais pobres, ou pelo menos ajudar, é uma visão muito inocente e errônea da natureza do próprio Estado. Quando você vê o Estado moderno, você vê a união da monarquia com a burguesia. Você vê o nascimento do corporativismo, de um monopólio da violência que protege o empresariado, o grande empresariado, a fim da troca de ser sustentado pelo mesmo. Então não existe razão nenhuma para acreditar que o Estado protegeria as pessoas pobres. Muito pelo contrário, ela as torna dependente dele. Justamente todas essas medidas anti-mercado, anti-liberdade individual, são justamente para que as grandes empresas continuem mais ricas e maiores e não tenham nenhuma competição de empresas menores, a ponto de que as pessoas sejam obrigadas a se aliarem e a trabalharem nas grandes empresas que são somente mais uma extensão do braço do Estado. Sem contar que existe toda uma indústria voltada para o Estado, seja a indústria privada de armamento, os bancos privados junto com o Banco Central, que por causa da inflação tornam as pessoas que têm ativos mais ricas e as pessoas que não têm ativos mais pobres. Isso justamente acontece com as pessoas que recebem salário mínimo, e podemos entrar em diversos outros fatores. Mas a natureza do Estado é roubar para ele e para as grandes corporações, a fim de que as mesmas o sustentem. Acreditar que o Estado é capaz de solucionar os problemas das pessoas mais pobres, ou pelo menos ajudar, é uma visão muito inocente e errônea da natureza do próprio Estado. Quando você vê o Estado moderno, você vê a união da monarquia com a burguesia. Você vê o nascimento do corporativismo, de um monopólio da violência que protege o empresariado, o grande empresariado, a fim da troca de ser sustentado pelo mesmo. Então não existe razão nenhuma para acreditar que o Estado protegeria as pessoas pobres. Muito pelo contrário, ela as torna dependente dele. Justamente todas essas medidas anti-mercado, anti-liberdade individual, são justamente para que as grandes empresas continuem mais ricas e maiores e não tenham nenhuma competição de empresas menores, a ponto de que as pessoas sejam obrigadas a se aliarem e a trabalharem nas grandes empresas que são somente mais uma extensão do braço do Estado. Sem contar que existe toda uma indústria voltada para o Estado, seja a indústria privada de armamento, os bancos privados junto com o Banco Central, que por causa da inflação tornam as pessoas que têm ativos mais ricas e as pessoas que não têm ativos mais pobres. Isso justamente acontece com as pessoas que recebem salário mínimo, e podemos entrar em diversos outros fatores. Mas a natureza do Estado é roubar para ele e para as grandes corporações, a fim de que as mesmas o sustentem. Se trataria de um problema econômico, e analisando pela visão austríaca, se deixa claramente que é impossível ter qualquer tipo de monopólio em um livre mercado. Porque se você analisar os preços muito mais como números aleatórios que aparecem, mas sim como indicadores de oferta e demanda atemporais da situação do mercado, quando uma grande empresa se destaca e começa a ter lucros extraordinários, isso é somente mais um atrativo para novas empresas entrarem no ramo e descobrirem tecnologias a fim de poderem competir com essas empresas. Sendo assim, é somente um atrativo para entrar mais empresas. E
A partir do momento que não existe violência, coerção, agressão, para que as pessoas não possam entrar nesse mercado, não existe o porquê de ninguém entrar nesse mercado. Isso serve mesmo para oligopólios, monopólios, qualquer outra coisa assim. E se tu tiver alguma pergunta sobre, eu pretendo responder depois. Justamente pelo libertarianismo ser uma doutrina de direitos naturais negativos, ou seja, o que você não pode fazer, implicar como seria exatamente uma justiça num anarcocapitalismo seria um planejamento central. Mas é possível dar exemplos reais e economicamente viáveis do que poderia acontecer. E a melhor explicação que eu vi até agora é a teoria Hopiana da empresa de seguros. Vamos tentar imaginar um cenário anarcocapitalista, onde aconteça violências esporádicas, como a sociedade atual, porque naturalmente surgiriam pessoas, polícias, exércitos que estariam prestando segurança. Mas vamos pensar de outro lado. Qual seria a maior demanda em uma sociedade? Em primeiro lugar, segurança. A partir do momento que você tem algo roubado, você poderia ser restituído. Então, surgiriam empresas seguradoras. Você pagaria seguro pelas suas coisas, que estariam a fim de te proteger. Porém, para que essa empresa tenha lucro, é necessário que você não perca as suas coisas. Então, é do próprio interesse da seguradora contratar policiais, contratar exércitos e forças militares para te proteger, a fim de que ela tenha próprio lucro. Afinal, uma sociedade violenta gera prejuízos para a seguradora e, por assim, ela seria excluída do mercado. Então, a única forma de uma seguradora ter lucro é garantindo a sua proteção. Então, ao contratar uma seguradora, você estaria contratando um serviço de policial terceirizado. E a partir desse momento, você percebe que quanto mais policiais a seguradora tem, mais lucro ela tem. A partir do momento que ela consegue criar uma expansão em escala, a fim de tornar o seu produto extremamente barato, porque a situação está extremamente não violenta, extremamente segura. Dado esse ponto em que surgiriam diferentes seguradoras com diferentes policiais e exércitos, etc, etc, a gente tem um problema. O que acontece se acontecer um desempasse entre essas seguradoras? Afinal, teria uma guerra policial contra policial? E esse é o ponto que eu vou trazer de novo. Trazer uma guerra custaria caro, pois é papel das seguradoras ressarcir todo o dano causado. Então, ter guerra não é uma opção para uma seguradora, porque inevitavelmente levaria as mesmas à falência. Então, para continuar no mercado, as próprias seguradoras teriam que criar um acordo entre si de forma pacífica para resolver. Então, as próprias seguradoras criariam instituições terceirizadas a fim de resolver conflitos entre elas mesmas. E a tendência é que seja mais eficiente e rápido possível. E a tendência do mercado, pensando dessa ótica, é que eles cheguem na ideia do princípio de não agressão, na ética libertária, visando apenas o mínimo comum para a resolução de conflitos. Então, você teria duas pessoas com duas seguradoras diferentes que iriam resolver com um terceiro que dois concordaram previamente. E aí você teria uma instituição privada baseada somente em resolução de conflitos, que estaria em acordo com todas as outras. Propriedade intelectual não é crime, ou não é nem propriedade, porque não é escassa. Eu já referi nas outras perguntas que para ter conflito você precisa de um bem escasso, na qual você não pode utilizar o mesmo bem para fins excludentes. Sendo assim, uma ideia não deixa de
A sua ideia não deixa de existir porque eu tive a mesma ideia que você, ou eu decidi copiar a sua ideia. Ideias não são propriedade. Qualquer pessoa pode copiar a ideia de qualquer pessoa. Porque isso não faz a pessoa ter menos ideia ou deixar de ter essa ideia. Se a ideia for vender drogas, não é crime. Vender drogas não é crime. Uma propriedade, qualquer pessoa tem direito de usar e vender a propriedade da forma que quiser. O problema de todo esse esquema envolvido é o excesso de violência por todas as partes envolvidas, por todas as mortes necessárias, por todos os roubos necessários e por todo um mercado baseado em violência, agressão e etc., que se criou ao redor disso, internacional, com base em países políticos e exércitos envolvidos em todo esse esquema. Então, a partir do momento que gerou qualquer tipo de agressão, se torna antiético, e é crime, e é inaceitável, e tem que ter punição para todas as partes envolvidas. Porém, só a venda e a revenda de tal mercadoria não implica em crime. A questão da autopropriedade se resume à ideia de que você, como um indivíduo, é o único capaz de utilizar o seu corpo como meio para utilizar fins de forma consciente. Só você tem acesso à sua consciência a ponto de conseguir ordenar o seu corpo a fazer os movimentos que você quer, a argumentar e etc, etc, etc. Por mais que uma pessoa tente te forçar colocando uma arma na sua cabeça e te violentando, ela não tem acesso ao seu corpo da forma que você tem. Então, por esse mesmo motivo, a ideia de autopropriedade se resume a ninguém mais pode ser dono do seu corpo senão você mesmo. Entendeu? Não se baseia necessariamente numa ideia de separação da mente do corpo e da apropriação original, mas sim numa resolução jurídica a fim de evitar conflitos. A única forma de você evitar o conflito na base de quem utiliza essa propriedade, sendo essa propriedade seu corpo, é o próprio indivíduo. Quem deve utilizar o seu corpo é você mesmo e não ninguém mais. Então é uma questão jurídica. O movimento libertário é um movimento descentralizado. Por esse mesmo modo, além de ser uma teoria muito recente, não está totalmente completa. Porém, a versão que eu acredito que ser mais coerente, e se você analisar o ponto de vista libertário, só existe uma única resposta, é a visão do Walter Block, relação que ele diz: a mãe não é obrigada a manter o filho na barriga. Porém, o filho tem o direito de não ser morto. Então, o aborto, do jeito que está fazendo atualmente, é assassinato. Você mata o bebê e depois você tira da barriga da mãe. Portanto, é totalmente antiético e deve sim ser considerado crime. Porém, se futuramente ou arranjarem uma forma de conseguir tirar o bebê da barriga da mãe sem matar o bebê, então seria viável. Porém, a partir do momento que você está matando o feto, você está cometendo um crime independente da situação. Não cai na guilhotina. Vai ter algumas questões da comunidade comunicativa que ele consegue burlar a guilhotina de Hume, é aquela regra lógica, né? Do Hume. Para que uma conclusão seja uma norma, ao menos uma das premissas também deve ser uma norma, né? Só que esse argumento aí acerca do Hoppe tá errado, porque é o seguinte: o Hoppe, ele não deriva a sua conclusão da premissa, no caso que seria que controlamos nosso corpo, e sim de que não podemos argumentar contra a ética libertária sem cair em contradição performativa. Tô almoçando agora, lá no fundo. No meio libertário, tu vai ter mais liberdade para boicotar, entende? Desde que não agrida a propriedade privada. Então é aquela seguinte: a iniciativa privada está tomando conta de um determinado lugar, logo isso vai ocorrer em um desastre ambiental. Não é isso. Se tu pegar os atos que aconteceram esse tempo atrás, Brumadinho e tal, quem era a agência reguladora era o Estado.
Quem cuida da qualidade dos rios é o Estado, da mata é o Estado. E se tu chegar em um rio, tu vê a poluição, os erros, né, que o próprio Estado comete. Então a questão ambiental no anarcocapitalismo vai ser melhor. Porque é o seguinte, por exemplo, em acerca de um rio, metade desse rio é meu, da outra metade é de um outro proprietário, né? Uma represa, tanto faz, mas deságua na do outro. Eu posso sujar minha parte para fazer com que a dele fique isso? Não, porque é uma agressão de propriedade, entende? Tu tem que manter a água limpa, vocês dois entrarem em um determinado acordo. Então essas coisas vão ser normais. Diferente de um monopólio do Estado. Se der merda, deu merda. E aí, vai fazer o quê? Vai processar o Estado com o quê? Com o Estado? Não tem como. É o seguinte, não existiria monopólio, oligopólios, como muitos dizem, porque o próprio mercado se autorregula. Como que o próprio mercado vai fazer isso sem entrar em oligopólios? O Mises, mesmo não sendo anarcocapitalista, ele diz muito bem disso. Quanto mais libertário for o mercado com os preços naturais, mais impossível que haja isso. Que é o seguinte, empresários vão se juntar e criar um monopólio, criar oligopólios ali. Não, vamos aumentar o preço. Porque tem uns tipos, né? Tem um que todos aumentam e um fica baixo, para cada um lucrando de uma só vez, e outros todo mundo aumenta e todo mundo lucra muito. Mas aí isso só ocorreria num corporativismo, porque existe a mãozinha do Estado lá segurando as empresas. Deixa eu lembrar. Tá. Aí o consumidor, o que o Mises vai falar? O consumidor, ele é soberano. Não existe o rei do sapato, o rei do pneu, o rei dos carros, o rei da gasolina. Porque é só um produto. Ele deve fornecer isso, né? Senão ele vai se ferrar muito. Se ele aumentar os preços, todo mundo aumentar os preços, a galera vai falar, opa, peraí, tá alguma coisa errada. Não, vamos comprar deles, vamos importar se for necessário, né? E é aí que os preços vão voltar à naturalidade, né? Essas coisas não aconteceriam, não. O justnaturalismo, por si só, ele não pressupõe que não haja um racionalismo por trás dele. Tanto que para tu entender que tu tem os direitos naturais, direitos fundamentais do ser humano, tu utiliza da faculdade da razão. Então é necessário que haja uma razão. Como o Bachat vai falar na lei é o seguinte, não necessariamente tudo que de alguma maneira positiva existe é ruim, é essencialmente ruim não. É como eu já te falei algumas vezes, por exemplo, se tu pegar alguma lei positivada, por exemplo, não positivada de maneira ruim, não seja isso. Mas, por exemplo, falar o seguinte, colocar lá na lei, não pode matar outra pessoa, tá ok? Tô brincando. Não podemos matar. Não necessariamente eu tô ferindo o direito natural, eu tô resguardando ele. Na verdade, um complemento, assim como as instituições vêm para fazer isso, né? Existem os gradualistas e os brutalistas, né? Como Cogos, gradualistas ali como Lima, Rafael Lima, do Ideias Radicais. É o seguinte, os gradualistas vão propor que talvez o Estado possa acabar de maneira política, separatismo, de maneira jurídica, fazendo uma jurisdição, fazendo com que um contrato, que o Estado não agrida essas pessoas, não fomente mais ainda a ira, que não cause uma guerra. E tem os brutalistas que falam o seguinte, o Estado é um filho da puta, e seja o que for, vamos nos separar deles. E se vir, vai ter guerra, entende? Com milícias privadas, pessoas com armas, com armas de impressora 3D, fuzil e o caralho. E é isso. Sim, haveriam países anarcapitalistas, no sentido de que você inerentemente uma sociedade atrelada a respeito de uma lei de propriedade privada, você teria a delimitação dessa propriedade, você teria uma área determinada onde as pessoas teriam a separação de uma propriedade para outra. Não seria um conceito de país aplicado no sentido de Estado, nação, sei lá, alguém necessariamente representando o todo, sabe, da área. Mas sim haveria essa delimitação de regiões. Então dá para dizer que isso seriam países. 17, nessa questão de segurança é difícil ficar meio que afirmando, cravando algum termo futurista, mas no final das contas
Eu imagino que não seria muito diferente do que é hoje, nesse sentido. Só que seria de uma forma com respaldo ético, com respaldo a respeito à lei de propriedade privada. Então, exércitos acabariam, tipo, exércitos no sentido mais de milícias, guerrilhas, algo descentralizado acabaria existindo, sim. Então, a segurança, ela não teria uma regra definida, mas ela poderia ser feita por algo análogo a um exército, a milícias, a guerrilhas. Até tecnologia, ela pode ajudar nesse lado, sabe? Com automação, com a própria noção mesmo de drones que já temos, por exemplo. A gente já tem em conflitos atuais, por exemplo, veículos não pilotados, veículos sem necessidade até de controle humano. Tipo, já tem controle à distância, mas eu falo necessariamente de inteligência artificial fazendo sobrevoo, fazendo alguns ataques, mas isso tende a aumentar, sabe? Essa questão da tecnologia aplicada a guerras, digamos assim. Isso é inerente, sabe? Em conflitos existiriam numa sociedade libertária, mas você teria uma resolução mais fácil, mais palpável desses conflitos. Teriam critérios objetivos para se descrever um conflito ou não, que seriam, resumidamente, conflitos de propriedade privada. A 18, se não há impostos no anarcapitalismo, de que forma a sociedade teria acesso a serviços que hoje são gratuitos? Basicamente, você já tinha algo análogo a contribuições, no sentido não de impostos, não eram coercitivas, mas de câmaras de ofícios, o papel da igreja era fundamental nesse sentido de você ter a caridade financiando, digamos, a educação dos mais pobres, a saúde dos mais pobres. Na questão da Câmara de Ofícios, você tinha atrelado, por exemplo, ao trabalho braçal, essa questão de trabalhos relacionados a minas, a ferrovias, ao trabalho mais braçal mesmo. É o começo da Revolução Industrial e começo principalmente da Segunda Revolução Industrial, onde você, com a mudança social, você teve que meio que se reinventar nessa questão de assistência médica, digamos assim. E principalmente no contexto de guerras, principalmente da Primeira Guerra, que guerras tiveram uma grande evolução da época uso massivo de pólvora, uso massivo de explosivos, para uma guerra mais massificada, guerra de trincheira, como a Primeira Guerra Mundial. Então, como muitos dos soldados voltavam até mesmo invariados, seja psicologicamente ou fisicamente, essa assistência ela passou a ser dada pelo Estado, entre aspas dada, né? Mas a questão é que isso é mais inerente a um problema que o Estado acaba causando, que ele tenta resolver, sabe? No final das contas, você tinha essa solução da caridade, da assistência vinda da igreja, de câmaras de ofício, antes mesmo dessas demandas criadas pelo Estado através de guerras. A 19, de que forma você acredita que o anarcapitalismo lidaria com o problema da pobreza e do desemprego? Bom, eu imagino que nessa questão de pobreza, desemprego, como eu citei até na resposta anterior, são problemas atrelados à própria intervenção estatal. Eu acho interessante que até no mainstream econômico você tem essas métricas de, por exemplo, aumento de desigualdade em conflitos bélicos, aumento de desigualdade em alguns cenários de recessões, sabe? Tipo, por exemplo, desemprego está altamente atrelado a tempo que dura a intensidade de uma determinada crise. Se na nossa visão austro-libertária nós temos crises sendo aceleradas ou crises
sendo amplificadas pelo Estado, você inerentemente você tem esse aumento de desemprego atrelado ao Estado. E a intervenção econômica, por mais que seja, no primeiro momento, benéfica ou necessária, ela tem esses efeitos secundários, sabe? Até galera utilitarista deveria se cuidar em relação a esses pontos, porque mesmo que uma pessoa não austríaca venha a estudar esses tópicos, inerentemente eles terão conclusões muito semelhantes, sabe? Isso no mainstream mesmo. Então, uma sociedade anarcocapitalista, ela lidaria com um cenário até mais confortável para resolver esses problemas. A pobreza seria menor, por um lado, ela poderia existir, mas de fato você tem uma tendência de longo prazo, tipo, mesmo atualmente com a presença do Estado, de eliminação total da pobreza, ou de cenários de desemprego. Inerentemente você vai ter um pouco de pobreza, inerentemente você vai ter um pouco de desemprego em alguns momentos, sabe? Isso é do próprio ciclo econômico. Mas, para você estar preso, por exemplo, nesse tópico de pobreza, o critério de pobreza, ele vem se elevando ano após ano. Você tem a correção inflacionária, você tem a correção das métricas de riqueza, sabe? O padrão de riqueza, de pobreza, esses limiares, eles vão se atualizando. Ou seja, alguém que é pobre hoje, miserável hoje, ele tem meios de subsistência que um miserável de 200 anos atrás não tinha, sabe? Ele tem acesso a bens e serviços que o mesmo miserável, se pegar a mesma métrica, sei lá, digamos, consumo diário de $10, você tem acesso a mais bens com $10 hoje do que com $10 há 200 anos atrás, há 100, 200 anos atrás. É por isso que essa métrica ela vai subindo. A gente já deixa de falar de pobreza, a gente está falando em padrão de vida mais elevado, digamos assim. Eu acho que, agora para fechar as perguntas, a número 20, qual é a vertente mais promissora do movimento libertário, em sua opinião, para acabar de vez com o Estado? Eu acho que particularmente é uma visão que eu tento incorporar na medida do possível, mas que eu não tenho esse tipo de idealismo para mim. Mas agorismo, brutalismo, essas vertentes que são tidas como extremistas, elas no final das contas, elas são, ao meu ver, a forma mais pura, a forma mais honesta intelectualmente de se responder, de se definir como um anarcocapitalista, sabe? Galera gradualista podem não gostar desses termos, mas gosto não, o gradualismo ele faz com que o Estado tenha uma sobrevida, sabe? Ele tenha uma tendência a se manter ao longo do tempo vivo. Então, no final das contas, gradualistas eles se comportam muito como liberais utilitários, às vezes se misturam com liberais utilitários, com conservadores estatistas. Então, no final das contas, eu acho que a forma mais pura, até um certo extremismo no sentido de ideias, não de violência ou de agressões, mas eu falo no sentido de se manter consistente com as ideias, se distanciar da política, é a forma mais honesta, intelectualmente, mais pura de se definir um anarcocapitalista para se acabar com o Estado, de se conseguir desviar. Então, principalmente o agorismo, a contra-economia, essa visão de alternativas ao Estado, você tentar não depender dele na medida do possível, obviamente, e até dar a oportunidade de outras pessoas não dependerem deles, é para mim a forma correta de você eliminar o Estado. O PNA é autossuficiente para determinar se houve ou não violação de propriedade no anarcocapitalismo? Justifique. O PNA ele é um axioma libertário do... Primeiro ele foi cunhado pela Ayn Rand, a posteriori foi pelo Murray Rothbard, no livro Ética da Liberdade. O PNA ele demonstra que um proprietário legítimo
ele tem o direito de não ser violado, ele tem o direito da sua propriedade não ser violada. O que seria isso? Ele tem o direito de uso exclusivo desse bem. Qualquer uso que não seja dele é uma agressão, pois ele tinha o uso exclusivo. E durante o uso ilegítimo, ele ficou impossibilitado. Então, durante um lapso temporal, ele não deteve a propriedade dele. Então, e não foi transferido por maneira voluntária, contratual ou uma doação, essa possibilidade, esse título de propriedade. Então, o PNA, ele demonstra que, não é ele que demonstra que houve ou não a violação da propriedade privada. O que demonstra que houve a violação é o que significa propriedade, e disso você extrai o que significa agressão, conforme o Hans Hermann Hoppe demonstra no livro Teoria do Socialismo. O PNA, ele apenas demonstra que o uso exclusivo implica em que eu tenho o direito de permanecer com o uso exclusivo enquanto eu quiser. E eu não posso ser violado nisso. O meu direito de propriedade, ele não pode ser violado. Ele é um corolário da ética hoppiana e do direito de propriedade da lei libertária. Ele não demonstra o conflito, mas ele mostra que o proprietário original, o proprietário legítimo, tem uso exclusivo. Desse uso exclusivo, eu não posso ser privado desse uso exclusivo. Eu não posso ser privado do meu bem legitimamente sem o meu consentimento. Então, o que define se houve violação primeiro, o que define que é propriedade. O direito exclusivo sobre um recurso escasso. Caso ocorra a agressão a isso, há uma agressão à propriedade privada. E ela não poderia ocorrer, não deveria ocorrer por conta desse princípio de não agressão. Por conta desse conflito que foi gerado, que vai ser solucionado por leis libertárias, contratos, tribunais privados e outras coisas que o próprio mercado e a própria ética permitem que surjam. Como seria o sistema financeiro de um modelo capitalista sem estados? As criptomoedas reinariam? Essa pergunta é interessante porque ela traz à tona algo que geralmente sempre pensamos em um governo, em um banco central, em um poder superior, que é a moeda. Nunca imaginamos a moeda como algo espontâneo, algo natural, que surge por conta de uma necessidade do ser humano atingir fins, e para esses fins ele precisa de terceiros, de uma divisão de trabalho, de uma dispersão de conhecimento, e que para isso ele tem que realizar trocas voluntárias, e para essas trocas é muito mais fácil um intermédio facilitador para essas trocas, que é o dinheiro. O dinheiro é somente isso, um meio de troca. Numa sociedade sem Estado, moedas de curso forçado, sem lastro, fiduciárias, né, a moeda fiat, quase que seriam abolidas. Qualquer moeda que permanecesse assim, o seu usuário, a demanda iria ver que ela é frágil demais, iam abolir, elas não iriam se sustentar. As criptomoedas, embora não tenham lastro, são muito boas porque são escassas, têm segurança, servem como ativos para contratos, tem diversos requisitos que são melhor elencados pelo autor Fernando Urich no livro da Bitcoin, Moeda na Era Digital, como também pelo Rothbard no livro O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, que demonstram que a moeda, ela é um produto da livre iniciativa do homem, do livre mercado, e que ao governo centralizar a cunhagem e a emissão dos títulos de crédito, ao ele realizar reserva fracionária, ele está apenas utilizando um dos métodos de política estatal, que é o controle de inflação. É somente isso. A inflação é um tipo de política, não é uma doença, não é um acaso, um cisne negro, nada. Ele é uma política planejada. A inflação, ela sempre é planejada. Ela é planejada por meio de reserva fracionária do banco, por meio de impressão de papel moeda, de crédito que não existe. Então, num livre mercado, numa sociedade sem Estado, a tendência sim é criptomoedas ou moedas com lastros, e bancos que não atuem com reserva fracionária, que tenham alguma coisa lastreada.
seja ouro, seja prata, ou seja um bimetalismo ouro-prata, ou qualquer outro metálico, ou qualquer outra coisa que sirva de lastro. Qualquer coisa, uma folha de banana pode servir como dinheiro, caso tenha valor de troca, senão não funciona. Mas a criptomoeda entrou sim para revolucionar e demonstrar que os meios de trocas, isto é, o dinheiro, são muito melhores regidos quando são regulamentados pelo livre mercado e não por um bando de burocratas que imprimem papel a rodo como um keynesiano. Então, a criptomoeda tem a tendência sim de aumentar e não tem problema nenhum existir milhões de criptomoedas. Assim como não tem problema nenhum existir bimetalismo, trimetalismo, quantos metais forem, se tiver lastro. Todavia, a criptomoeda não tem o lastro, mas ela tem outros requisitos que preenchem essa falta de lastro e dão segurança a ela para funcionar como moeda ou como ativo, ou como realização de contratos. Como seria a educação no anarcocapitalismo? Seria um direito ou um serviço? Responder a segunda pergunta antes da primeira. A educação é um serviço, pois ele é fornecido dentro de um processo de mercado em que indivíduos querem atingir fins utilizando meios. Então, ela se enquadra exatamente num serviço, ela não se enquadra num direito, pois o não fornecimento não configura violação de propriedade. Ser educado não é algo intrínseco à sua propriedade ou sua autopropriedade. É uma faculdade que você pode querer almejar, você pode querer ser educado ou não, você pode querer ser um filósofo, um economista, um paleontólogo ou não. Caso você não seja, isso não foi violado. Você teve a opção. Então, ela é um serviço que tem que ser fornecido como todo outro, como bala, como produtos de limpeza, como móveis. É apenas um serviço. E por ser um serviço muito desejado e, entre aspas, essencial, é bem melhor que seja fornecido pelo livre mercado, pois quanto mais pessoas estiverem disponíveis para fornecer sem regulamentações que restringam a atividade, sairá muito mais, se tornará antifrágil. Você estará dando sustentáculo para bons fornecedores, para bons negócios, para boas escolas, bons professores. Além de que escolas privadas terão mais facilidade de montar grades curriculares específicas para alunos que querem aulas mais voltadas para ensino religioso, para ensino de ciências naturais, para ciências musicais, ciências liberais, ou então homeschooling seria permitido, cursos que são vendidos sem valor acadêmico atualmente teriam grande relevância por conta da sua eficácia na prática. Então, a educação também já tem um livro da escola austríaca do Barry Hofbard que fala muito bem isso sobre a educação livre e obrigatória. Ele demonstra como uma educação coercitiva ela é ruim, você é mal educado, mal ensinado, como também ela é cara, ela é nefastamente cara. E uma educação livre, você tem a possibilidade de indivíduos terem melhor aprendizado, pois vão estar aprendendo o que querem, da forma que querem, quando querem, e de uma forma mais barata, pois diversas pessoas poderão vender conteúdo. Conhecimento é um bem que ele é abundante, então qualquer um pode vender aula, qualquer um pode fornecer, e vai sobreviver desse mercado quem fornecer melhores. Então é bem necessário que haja uma desregulamentação e uma desestatização urgente da educação, assim como da moeda. Ambos são essenciais, ambos são complexos, logo ambos necessitam de mais indivíduos para resolver seus problemas, e não, novamente, um bando de burocratas dentro de um congresso votando o que meu filho vai estudar. Não tem lógica eu escolher um presidente que vai escolher um ministro que vai escolher o que o meu filho vai estudar e eu não posso escolher o que o meu filho vai estudar. Não tem concatenação lógica isso. Em sua opinião, como a ética argumentativa de Hoppe consegue resolver conflitos da sociedade ANCAP? Sobre a ética argumentativa, que é um tema de demasia complexidade, que eu não sou especialista, embora eu conheça, em síntese, ela resolveria, pois no livro do
Hans Hermann Hoppe, Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, ele parte do axioma da ação de Mises, os homens agem propositalmente para atingir fins utilizando meios, e ele também parte isso ele derivou da escola do Hans Habermas, do agir comunicativo, do agir estratégico, da ética do discurso, para demonstrar que por conta da escassez, se há escassez no mundo, se alguns recursos não são possíveis de usados por dois indivíduos para fins excludentes simultaneamente, logo deve haver uma norma, deve haver alguma norma que regule esse possível conflito. Então é uma norma anterior ao conflito, não é uma norma a posteriori, não é uma norma de exceção que é criada, legislada pelas partes depois. Ela é compreendida transcendentalmente, ela é uma condição para uma existência pacífica e para qualquer outra norma. A norma de propriedade privada que o Hoppe encontra tanto com Habermas como com Murray Rothbard, o libertarianismo, ela é transcendental, ela não cai na guilhotina de Hume e ela resolve os conflitos, pois ela delimita o que é propriedade e, partindo da definição do axioma de lei de propriedade privada, você entende o que é agressão. E disso você consegue resolver o conflito, pois se você tem a definição de propriedade, você tem a definição de quem é o proprietário. Então, disso você já consegue ver que ele tem um uso exclusivo do recurso. Caso isso não ocorra, caso o terceiro faça uso sem a permissão, a autorização do proprietário legítimo, isso configura uma agressão. Logo, o proprietário tem a possibilidade de se defender, de ser indenizado e de punir o agressor. Essa ética, ela prevê possibilidades de defesa para o proprietário violado. Ela demonstra, a priori, como que se resolve um conflito antes mesmo desse conflito acontecer. Ela não impede que o conflito ocorra, ela demonstra que o proprietário essa é a propriedade, isso é a delimitação da propriedade. Caso ocorra uma agressão, pois o ser humano ele pode agir de maneira antiética, a forma de solucionar um conflito de propriedade é essa. É por meio da punição, é por meio da restituição, é por meio de diversos fatores, como também contratos expostos pelo Stephen Kinsella. A ética ela é apenas a premissa para delimitar o que é o proprietário e a propriedade. E disso você extrai o que é contrato, o que é agressão, o que é capitalismo, o que é socialismo. Isso ficou bem esclarecido no livro do Hoppe, Teoria sobre Socialismo e Capitalismo, como também no Economics and Ethics of Private Property, que ele elucida de maneira bem ampla a ética argumentativa dele e baseada no princípio da não agressão do Rothbard dentro de uma sociedade, a partir do Crusoe, do método altruísta, começando com um indivíduo, depois inserindo um segundo indivíduo, que seria o Sexta-feira, para ver como que a relação humana se daria, tanto economicamente, por meio de apropriação, de método de produção, bem de consumo, bem de capital, como de maneira ética. A priori, um indivíduo, não existe conflito. Com a entrada de Sexta-feira, há necessidade de uma ética. Então, a ética ela surge da pluralidade de sujeitos e da escassez dos bens. A soma disso gera a possibilidade de conflito. Havendo a possibilidade de conflito, deve haver uma norma. E a norma é a de propriedade privada, que prevê o que é propriedade, o que é contrato, o que é agressão. E daí você extrai um sistema legislativo. É meio complexo, mas é também bem simples de você extrair e de compreender as premissas básicas. Como seriam feitas as obras de infraestrutura hoje financiadas pelo Estado? Bom, as obras financiadas de infraestrutura pelo Estado, pelo menos no Brasil, atualmente, quase sua totalidade, ou são terceirizadas por meio de concessão, permissão ou parceria público-privada. Então, o Estado, até mesmo para promover a realização dessas obras, utiliza-se da iniciativa privada, por conta de gastos, de eficiência, de tempo, de realocação de recurso, do que quer que seja. Ele nunca é o agente executor naturalístico, ele é apenas formal. Ele detém o direito, no caso, ele é o dono da atividade, mas ele delega, por meio de concessão, permissão, parceria público-privada.
Numa sociedade libertária, onde não há o Estado coercitivo, você pode tanto ter empresas que vão voluntariamente numa competição, no processo de mercado, competir para a demanda e fornecer o serviço da infraestrutura, como também pode ser realizada por um indivíduo autônomo dentro da sua propriedade. Eu posso eu mesmo fazer dentro do meu sítio uma canaleta para onde vai escorrer água e fazer um encanamento. Ou eu posso chamar toda a minha vila, o meu vilarejo, uma comunidade, e nós realizarmos aquedutos, encanamentos. Posso pavimentar a rua com cascalho, no caso não seria pavimentação, mas seria cascalhar a rua. Há possibilidade do próprio serviço ser realizado pelo destinatário final, como também ele contratando. A infraestrutura é um sistema muito complexo e de essencial necessidade. Logo, ele deve ser fornecido pela iniciativa privada. Quanto mais complexo um serviço, um problema, mais pessoas devem estar tentando solucionar. Logo, somente o livre mercado pode resolver. O falso dilema de que só o Estado pode fornecer bens essenciais, pois só o martelo consegue martelar o prego e só a chave de fenda consegue parafusar o parafuso, alegando que o Estado fornece o essencial e o mercado fornece o supérfluo, é falaciosa. O correto o mercado é uma caixa de ferramentas com diversas mecanismos e modalidades de resolução de problemas e criação de inovações. Então, quanto mais difícil você enxerga um problema, tenha em mente, é necessário o mercado, a livre iniciativa estar ali. Porque somente dali, do empreendedorismo, da ação criativa do agente homem, é que vai ser uma solução ética e inovadora que um bando de burocratas não conseguiriam resolver. O movimento libertário anarcocapitalista possui alguma relação com o conservadorismo no sentido da ética? Se sim, qual? Então, essa questão ela é meio ambígua no sentido de qual é o significado para o termo conservadorismo. Porque isso está mais explícito na obra Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe, que ele aborda especificamente sobre a relação entre o libertarianismo e o conservadorismo. Conservadorismo com dois significados. Primeiro, conservador, alguém que quer manter o status quo, como também o segundo significado, conservador, alguém que quer manter uma ordem natural e a lei de propriedade privada. No que tange ao conservador que quer manter o status quo, seja instituições democráticas ou uma monarquia ou o comunismo, o movimento libertário é contra e advoga pela remoção física desse indivíduo, visto que ele é degenerado moral ante uma ética libertária. Todavia, no que tange ao conservador que quer manter uma ordem natural, isto é, a lei de propriedade privada, as trocas voluntárias e o contratualismo esse que o Hoppe fala de trocas voluntárias e contrato, e não do contratualismo comumente referido a Jean-Jacques Rousseau, Johann Fichte, John Locke. Não é esse contratualismo de contrato social originado do Estado, mas de trocas voluntárias. Em contrapartida, o professor do Hoppe, o Murray Rothbard, que escreveu A Ética da Liberdade, ele diz dessa obra que o libertário, alguém que defende uma lei natural, uma lei de propriedade privada natural, nunca será um conservador, pois sempre será um revolucionário. Isso é interessante porque ele está alegando que você defender a ordem natural, a lei de propriedade privada, sempre será uma revolução ante a lei positiva. Mas tem que ter em mente que quando o sistema libertário, a ordem libertária natural for restabelecida, você não será mais um revolucionário, pois você não vai desejar transformar novamente a ordem, você vai querer apenas manter. Por isso que tem que olhar sobre qual perspectiva você está falando. Então sim, o libertarianismo tem sim correlação com o conservadorismo, do que tange a preservação da ordem natural. É somente nisso. Agora, se você está falando de conservador, seja cristão ou alguém voltado para valores absolutos,
podem sim ser libertários, mas a ética em si não necessariamente prega um cristianismo ou um Deus absoluto. Isso aí é campo moralístico, sai do escopo normativo. Pelo menos é a visão que eu enxergo do conservadorismo junto com o libertarianismo. Outra coisa que a gente tem que entender é o que você precisa para que um movimento seja perdido. Você não precisa acabar, destruir os ideais, você só precisa deturpar isso. As ideias libertárias são muito boas. A gente tem uma produção intelectual muito massiva e de fácil acesso. Qualquer um pode chegar no Mises Brasil ou no Rothbard e pegar a biblioteca inteira deles e baixar, de boa, de graça. Se eu não me engano, no Rothbard você não precisa nem fazer nenhum cadastro. Só que as pessoas não acessam esse tipo de conteúdo por mera preguiça ou por conta da limitação da idade e não conseguir entender o que eles estão falando. Isso acarreta na seguinte situação. O libertarianismo se tornou, pelo menos no Brasil, um movimento muito taxado de pessoas que não procuram entender o que elas estão falando, simplesmente repetem os mesmos discursos, muitas vezes não tem muito compromisso com honestidade intelectual com as próprias pessoas em si, e eles só defendem uma ideia por defender. Se tornou basicamente um time de futebol, o que é a pior coisa que poderia ter acontecido, porque quando a gente chega nesse nível, o movimento cada vez mais ele se fecha para si mesmo. E o que acontece é que o que é defendido atualmente são pautas que estão muito distantes assim do público comum, das pessoas atualmente, e elas não conseguem se identificar com esse movimento, elas não conseguem ver aquilo e entender. Então todo mundo bate no anarcocapitalista, criança, não sei o que e tal, não sabe argumentar, ou todo muito radicalzinho, ou qualquer coisa do tipo, mas eles batem em um espantalho que na verdade é o que está se tornando um movimento, um espantalho dele mesmo, sabe? A gente chega na pergunta muito importante, que é como a gente consegue conversar com as pessoas. E a resposta é: quando que a gente consegue conversar com as pessoas? A partir do momento que a gente fala na mesma língua delas, sabe? Ninguém quer saber de commodity, de alíquotas, ou sei lá, valor, transação, XP, capta, ou qualquer merda do tipo. A gente quer saber como que eu faço para conseguir meu arroz, meu feijão para amanhã, sabe? A gente está muito mais preocupado com esse tipo de coisa. E não adianta você querer, tipo, um dos maus do movimento libertário é que a gente está caindo na mesma coisa dos liberais, que é tipo, tudo é economia, quando na verdade não, cara, nem tudo é economia, sabe? Boa parte, assim, da escola austríaca de economia, assim, mas enfim, a gente tem que entender que as liberdades econômicas nada mais são do que algumas partes da liberdade individual, que em si abrange algo muito mais amplo. E a partir do momento que o movimento libertário entende isso e começa a prezar mais pelas liberdades individuais, as pessoas começam a entender mais o que a gente defende, começam a entender mais o que a gente quer, sabe? A gente simplesmente não quer ser roubado. A gente simplesmente quer viver de uma maneira mais justa, sabe? A partir do momento que é explicado isso, a gente consegue estabelecer um diálogo, sem ficar naquela, imposto é roubo, gado, socialista. É isso que mata o movimento. Se a ideologia é acessível para nós, bom, cara, eu não sei o que causa tamanha ignorância do nosso público. Porque, basicamente, tá tudo na cara, cara. É super fácil de você entender, é super fácil basta você dar um Google que você consegue achar palestras, audiobooks, leituras comentadas, eventos inteiros de liberdade sendo publicados, cursos de escola austríaca, cursos de ética libertária, entre várias outras coisas. Muitas vezes de graça, a maioria do conteúdo tá de graça, só os cursos que às vezes você tem que pagar e ainda assim é muito barato. Então, cara, sinceramente, é tão acessível que eu não sei o que motiva tamanha ignorância.
tamanha burrice, preguiça, sei lá, eu acho que o movimento libertário brasileiro é feito por baianos de 12 anos, é a única coisa que pode justificar. Bom, se é inevitável o fim, cara, pensa só que o darwinismo, ou a teoria da evolução, ela não se aplica só aos animais, ela se aplica ao mercado, ela se aplica às relações humanas, ela se aplica a tudo. E assim como qualquer outra coisa, Estado que também é ineficiente tende a um dia desaparecer. A questão é o que acontece depois. Não é o quando, ou como, ou se. Mas é que esse processo ele precisa ser acompanhado junto com uma substituição dos serviços que eles prestam. Porque, inevitavelmente, ele vai inchar tanto que uma hora vai falir. É o que a gente viu na Somália, por exemplo. Sabe? Só que a gente não quer que aconteça que nem tá acontecendo lá na Somália. A gente quer ter, tipo, Netflix, a gente quer ter internet, ar-condicionado, carro, todas essas coisas maravilhosas que a civilização ocidental, capitalista, opressora nos proporciona. Então, para que essa transição, ocorra de uma maneira mais, assim, legal, sabe? A gente tem que ter substituições da iniciativa privada entrando no lugar nesses aspectos, substituindo, e por exemplo, Bitcoin, outras formas de exchange, coisas que são feitas em base de blockchain, são coisas muito interessantes que estão acontecendo, o próprio torrent, entre várias outras coisas, mas só isso não basta. A gente precisa de mais pessoas querendo entrar nesses aspectos e fazer essa transição, se posicionar, até porque a partir do momento que você fornece uma alternativa mais eficiente, bom, todo mundo vai querer adotar aquilo. A tendência é que você fique rico, então você tem todos os incentivos para fazer isso. Para falar sobre os agradecimentos finais, eu queria dizer para todos, assim como eu, a Flávia também, é parecido, nós queremos dar voz a todos os tipos de expressões ideológicas que existem na sociedade. Claro, elas não vão ser expressões que ataquem os direitos de outras pessoas. Mas é óbvio que nós vamos dar voz a todas as pessoas que queiram expor as suas ideias de forma democrática, agradável e que tenha um debate muito amplo. Então eu queria aqui agradecer a todos os participantes e creio que a gente vai ter uma reflexão profunda sobre o tema, que vale a pena refletir sobre qualquer assunto que nos leve a uma compreensão melhor do que são as coisas. Então, como vocês viram, hoje o vídeo foi em um formato um pouquinho diferente, porque dessa vez a gente resolveu dar espaço para os próprios debatedores, entendedores do assunto, pessoas que se encaixam com essa perspectiva filosófica, se expressarem, responderem dúvidas bem recorrentes sobre essa ideologia que está cada vez mais em ascensão na sociedade democrática contemporânea, devido ao fato das pessoas estarem, e com razão, questionando cada vez mais o papel do Estado, até onde ele é ético, até onde suas decisões constitucionais, jurídicas representam de fato a vontade do povo, até onde elas são válidas moralmente falando, enfim. Então, eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez agradeço aqui publicamente a todos os debatedores que toparam participar do vídeo, do podcast, e a contribuição de vocês foi muito importante para poder sair, de fato, esse conteúdo. E é isso aí, eu espero que todos gostem. Até os próximos.